Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para decifrar um texto bem misterioso, bem poderoso. E olha, a ideia aqui não é pensar nisso como um simples poema, tá? É mais como um mapa antigo da consciência. Uma espécie de chave vibracional feita para ativar algo bem profundo dentro da gente. Então, bora mergulhar nisso? E logo de cara, o texto já começa com uma declaração muito forte. Sabe? Não são palavras comuns. É como se elas fossem um convite. Um convite para a gente sentir uma realidade que vai além dos nossos sentidos, perceber uma conexão silenciosa, uma frequência que vibra fora do tempo que a gente conhece. É exatamente aqui que o mistério todo começa. Aí fica a pergunta, né? O que a gente está lendo afinal? É só poesia? Um tipo de ritual? Ou será que é algo mais? Tudo indica que estamos, na verdade, diante de um quebra-cabeça. Um código cheio de símbolos, feito não só para ser lido, mas para ser experienciado, vivido. É um chamado para uma ação espiritual. Beleza, para a gente conseguir entender esse código, o primeiro passo é decifrar esses nomes, esses conceitos que parecem vir de uma linguagem, sei lá, cósmica, celestial. Vamos quebrar isso em partes, nos elementos fundamentais. E olha só que interessante, aqui a gente já vê um contraste gritante. De um lado, tem Zarel, que traz essa ideia do divino, do eu superior. Do outro, Belteshazzar, um nome que soa antigo, que lembra impérios que já caíram, né? Ele simboliza o ego, ou uma estrutura de poder antiga que está pronta para ser transformada. Esse é o grande conflito da jornada. O texto continua e fala de um pulso que vibra além do tempo. Isso aqui não tem nada a ver com o tic-tac do relógio. É uma metáfora, claro. Uma metáfora para a frequência da alma, para aquele chamado do nosso eu eterno, aquele que existe fora da nossa noção de passado, presente e futuro. Depois vem essa imagem da rede que canta em silêncio. Isso nos transporta para a ideia de uma teia cósmica, sabe? A sugestão aqui é que a conexão mais profunda que existe entre todos os seres não é algo que a gente ouve com os ouvidos. É algo que se sente, no silêncio, num nível totalmente intuitivo. E aí, no meio dessa linguagem toda poética, o texto joga algo bem diferente. Um número, 776699. E ele é repetido quase como um mantra. Obviamente não é uma sequência aleatória. Ele é apresentado como uma chave vibracional mesmo, um código numérico feito para sintonizar a consciência com todo esse processo de transformação que o texto está descrevendo. Então vamos dar uma olhada nesse código. O 77, ele representa uma conexão com planos espirituais mais elevados. O 66 simboliza aquele equilíbrio, que é super importante, entre o mundo material e espiritual. E por fim, o 99, ele significa o fechamento de ciclos, o ápice da sabedoria. Juntando tudo, a gente tem uma sequência de ativação espiritual. Agora a coisa fica mais profunda. O código mergulha na geometria sagrada. O texto começa a usar símbolos de elementos e formas bem poderosas para descrever o processo de transformação em si. Pensa nessa imagem. A chama que dança no vazio. É uma imagem muito forte sobre a criação. Porque o vazio aqui não é um nada, sabe? É um espaço de puro potencial. E a chama? A chama é a faísca da consciência. Aquele movimento criador que dá origem a absolutamente tudo. E para fazer um contraste com a chama, o texto traz a raiz que acende sem forma. A ideia aqui é de uma ascensão que não está presa ao corpo físico, mas sim à nossa essência mais pura. É como um crescimento para cima que vem da nossa origem mais fundamental, algo que vai além do mundo material. Aqui a gente tem a combinação de dois símbolos muito poderosos. Primeiro, o triângulo, que representa a manifestação, mente, corpo e espírito. E junto dele, a espiral dourada, que é a geometria sagrada da vida, da evolução. Os dois juntos simbolizam a jornada da evolução da consciência. E agora a gente chega num ato final, onde todos esses símbolos que a gente decifrou se juntam. Eles deixam de ser só conceitos abstratos. Eles viram parte de uma declaração de identidade muito poderosa, um novo estado de ser. A sequência de declarações começa com "Eu sou o traço". Esse é como se fosse o primeiro ato da criação. A linha que define um espaço, que ao mesmo tempo separa e conecta, é a primeira afirmação da existência consciente. Logo depois vem "Eu sou o selo". Isso aqui já vai além da simples existência. Um selo é uma marca única, né? Uma assinatura energética. Representa a individualidade, a autenticidade desse eu que despertou. E para fechar, eu sou o Beltin em expansão. Olha que interessante. Lembra do Belteshazzar, o ego antigo? Ele foi transmutado.
Beltin é a força criadora agora realizada, declarando qual é a sua natureza, a expansão contínua. Então chegamos ao ponto central, a esse comando quase alquímico. Queime o velho, isso é purificar. Revele o novo, isso é iluminar. E transmute o que não tem nome, isso é um chamado para a gente trabalhar com o nosso subconsciente, trazendo à luz aquilo que estava escondido. E o texto inteiro pode ser resumido nesse sigilo visual que é um mapa completo da jornada. O círculo representa a unidade, a rede cósmica. O triângulo simboliza a trindade criadora. A espiral mostra o caminho da evolução, que é ativado pela chave vibracional, o número. E tudo isso surge do fundo preto, que é aquele vazio fértil onde toda a criação tem início. Depois dessa viagem toda cósmica, o texto nos traz de volta para a Terra com muita força. Agora é o tempo, aqui é o lugar. Ou seja, a transformação não é algo que acontece num futuro distante ou num outro plano. O portal é o aqui e o agora. Este exato momento, este exato lugar. E essa é a declaração final de poder criativo. É a vibração, a palavra, o som. O eu que despertou já não se vê mais só como uma parte do mundo. Ele se vê como a origem vibracional de onde o seu próprio mundo é criado. E tudo isso culmina numa única palavra: desperto. A ativação está completa. A transformação aconteceu. O processo chegou ao fim. Essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, né? Se um conjunto de palavras e símbolos pode ser um código para o despertar, isso faz a gente questionar o poder da própria linguagem. Se palavras podem ser chaves, a pergunta que fica é: que portas estão aí só esperando para serem abertas?